metas. O que foi esse plano? O plano de metas, ele fazia parte de um projeto mais amplo, que era o projeto de governo do Juscelino Kubitschek. Como vocês sabem, o Juscelino Kubitschek governou o Brasil de 56 a 61, e o plano de metas, na verdade, era a espinha dorsal do projeto desenvolvimentista, que era o pano de fundo da administração do Juscelino. Juscelino pretendeu imprimir no Brasil uma modernização necessária na nossa economia. E o plano de metas era esse carro-chefe, ele era composto de 31 metas, baseadas no binômio energia e transporte, e as três áreas que mais sofreram um impacto positivo foi o setor de energia, o setor de transporte, consequentemente, o setor de indústria de base. Então foi todo esse conjunto de melhorias, de edificações, de aberturas de estrada, de energia elétrica, de hidrelétricas, de remodelação dos portos brasileiros, de vinda de multinacionais para o Brasil, notadamente na área do automobilismo. Então, Mercedes-Benz, Ford, Chevrolet, GM, né? Todo esse complexo da indústria automobilística veio a partir do plano de metas. E de que forma que esse plano contribuiu historicamente e economicamente para o Brasil nesse período? Olha, o Brasil tinha gargalos enormes na economia, porque a gente vivia um processo anterior que, do ponto de vista econômico, era chamado de substituição das importações. Isso desde a era Vargas. E tinha esse gargalo na nossa economia. Nós não tínhamos infraestrutura para a economia crescer. E essa infraestrutura, lá no final dos anos, meados dos anos 50, necessitava disso, de metas. Então, quais eram as metas, segundo o Juscelino? Né? Era investir no binômio energia-transporte. Então, foi nesse investimento que fez com que a nossa economia desse um up aí considerando todos os setores, mais de 100%. Então ele foi absolutamente fundamental para o crescimento industrial, sobretudo o crescimento industrial do Brasil, embora isso não significasse distribuição de renda. O Brasil cresceu, nossa economia cresceu assustadoramente, teve um impacto industrial absoluto, mas houve uma concentração de renda nas mãos de setores da elite brasileira. Então, nós fizemos algumas pesquisas, né, e nós encontramos algumas informações referentes ao plano de metas. Nesse período, houve uma abertura no mercado estrangeiro, né, uma ampliação de investimentos na indústria que se tornaram mais fáceis, mas não viáveis aos cofres públicos. Você poderia explicar para a gente um pouco sobre isso? É o seguinte, porque a economia internalizada, o capital não tem pátria. Na medida em que o Juscelino ele promove essa internacionalização da economia brasileira, outros chamariam da globalização, a famosa globalização que ela ocorre no mundo nos anos 80, no caso brasileiro, o Juscelino antecipou isso para os anos 50. Então, na verdade, a primeira globalização brasileira foi a partir dos anos 50 com o Juscelino. E quando você abre para as multinacionais, as reservas cambiais não ficam internalizadas na economia brasileira, porque a matriz é multinacional. Então o que acontecia? Aquelas reservas cambiais que na época do Vargas ficavam internalizadas na nossa economia, elas são dissipadas externamente. A economia cresce, oferece empregos e tudo mais, mas não significa necessariamente que no bojo da nossa economia, das nossas reservas cambiais, isso fique internalizado. Por isso que há essa fuga de capitais para os países das matrizes das referidas multinacionais que vieram com o Juscelino.